Seja bem-vindo ao curso História das Ciências e o Método Científico, Bases para a Educação Científica, da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Daniel Afonso de Mendonça Toledo, possuo formação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e doutorado pelo Instituto Oswaldo Cruz e também experiência na área de morfologia, microscopia e educação científica. Eu serei o professor neste curso e nessa aula número 1 nós vamos falar um pouco sobre o marco zero da ciência e a sistematização da ciência com os gregos. Boa aula! Então, pessoal, quando nós falamos aí sobre as ciências e sobre a humanidade, porque ciência é algo humano, nós temos que determinar um ponto de partida, um marco zero. E aonde que seria esse marco zero? A partir do momento que nós passamos a manipular o fogo. E isso aconteceu com os Homo erectus. Lembrando que a palavra homens, ela faz referência para a grande maioria das pessoas, né, na comunidade científica, ao gênero Homo, tá? E não necessariamente aos Homo sapiens. Portanto, quando nós falamos homens, nós temos várias espécies, né, de hominídeos, como por exemplo o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo ergaster, o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens. Nós temos com o Homo erectus a manipulação. Isso também não é absoluto, né? Esse conhecimento é um consenso, a gente acredita pelas evidências que o Homo erectus foi aquela primeira espécie a conseguir manipular, dominar o fogo. E isso trouxe uma cascata de eventos que leva ao desenvolvimento de espécies mais complexas ou da complexidade dentro do gênero Homo. E isso traz uma maior complexidade nas ações, uma maior capacidade de raciocinar, de seguir eventos lógicos, e tudo isso culmina em tudo que nós vamos observar posteriormente. Portanto, quando a gente fala de Homo sapiens, nós estamos falando da espécie dominante. Nós estamos falando daquela que, nesse processo de aumento da complexidade dos indivíduos ou dos indivíduos pertencentes ao gênero Homo, nós temos aquele que se destaca como dominante, né? No caso, Homo sapiens. Isso tem algumas explicações. Algumas delas estão postas, né, lá na nossa apostila e baseia-se na capacidade que nós tivemos de, dado a toda a complexidade fisiológica que foi surgindo, a nossa capacidade de se organizar. Lembrando que os animais, de forma geral, eles se organizam, alguns deles, em grupos, e esses grupos são grupos relativamente pequenos. Quando você vai dentro do gênero Homo, por exemplo, você consegue observar ali evidências e até parentes próximos nossos, como os símios, né, os macacos. Nós conseguimos, ou eles conseguem se organizar em grupos de 50, 70, 100 indivíduos. Isso por quê? Porque grupos maiores você perde o controle. E essa lógica de formar grupos requer um líder ou lideranças. E essas lideranças, elas ficam difusas a partir do momento que você tem grupos grandes, porque você não consegue contactar e ter acesso a todos os indivíduos para controlar. Então isso perde o controle. A questão é, qual ou o que isso tem a ver com o sucesso e a dominação do Homo sapiens? Isso tem total relação com o fato de nós organizarmos em torno de imaginários coletivos ou imaginações coletivas. Então, agora nós temos o quê? Ideias que todos compartilham e um líder passa a ser o guardião dessas ideias, vamos dizer assim. Então, grupos cada vez maiores de indivíduos seguem determinados imaginários, né, digamos assim, e um líder, ele domina. Vamos imaginar o processo das religiões, né, gente? Um imaginário coletivo, nós seguimos e temos a representação do Papa, do Bispo, seja lá a figura que você estiver falando. E ele consegue controlar esse grande número de pessoas sem nunca ter chegado perto a ela, ou dela, né?
Então isso é uma revolução no Homo sapiens, por quê? Porque agora nós conseguimos organizarmos em grupos cada vez maiores e isso nos dá muita força. Paralelamente a isso, nós vamos migrando e tomando todo o globo, né? Então, quando você observa o mapinha aqui, o que você consegue perceber? Que nós aqui, ó, vermelhinho, né, há cerca de 200 mil anos atrás, saímos, né, do nosso local de origem e fomos se espalhando ao longo do globo, né? Então nós temos aqui, por exemplo, um fato bastante curioso: há cerca de 50 mil anos atrás, nós chegamos aqui na Oceania, que é ilhada, tá vendo? Como que nós chegamos aqui? Com o desenvolvimento de tecnologias. Há 50 mil anos atrás, nós já tínhamos passado por essa revolução cognitiva, que é essa capacidade muito grande de raciocinar, de organizar e formar grupos cada vez maiores e imaginar coisas. Acredita-se que nós tenhamos iniciado esse processo há cerca de 70, 80 mil anos atrás. E a partir daí, a gente vê basicamente uma dominação do planeta, conforme você pode observar aqui as setinhas e os tempos, né, postos aqui no mapa, tá? Então nós chegamos aqui nas Américas, né, há cerca de 15 mil anos atrás, vamos descendo aqui até a América do Sul. Se vocês quiserem saber mais sobre a evolução dos hominídeos, né, você tem aqui 2 QR Code aqui, que vão encaminhar vocês para 2 vídeos sensacionais, com um grau de profundidade muito grande, no canal do Pirula. E aí, pessoal, a gente chega num momento crucial, né, que é a Revolução Agrícola. Então, veja bem, nós dominamos o planeta, nós extinguimos os outros hominídeos, e a partir daí, nós que éramos caçadores-coletores, nos organizávamos em bandos e éramos nômades, né, nós passamos agora a estar presentes, fixos, num determinado local, e daí surgiu, né, a agricultura, a propriedade privada e, consequentemente, a organização, formação de cidades, civilizações. Então imagina só, agora com a nossa altíssima capacidade cognitiva, com a percepção de que nós poderíamos dominar determinadas espécies vegetais e animais, o que a gente passa a fazer? Estabelece num lugar e usa aquele lugar ali, geralmente um lugar fértil, para poder produzir o que a gente consome. E aí você tem um modelamento das sociedades. As terras, elas passam a ser de poucas pessoas com o passar do tempo. Então você tem a formação de uma minoria que detém a produção, ela percebe que ela pode ficar cada vez mais poderosa, armazenando aquela produção, o excesso dela e passando aquilo, ou vendendo, trocando para outras pessoas, e ela pode usar aquilo para ter cada vez mais propriedade. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui, então, o conceito de propriedade privada, né? As elites se formando, os trabalhadores, né? A massa dominada, e é basicamente o que a gente observa ao longo de toda a história posterior da humanidade. Junto com isso, pessoal, isso é interessante, surge também a figura dos deuses. Então, por que o homem criou no seu imaginário coletivo a figura dos deuses? Porque o homem, ele sempre tentou manipular e dominar tudo aquilo que ele tinha acesso. Só que você não conseguia, por exemplo, controlar uma praga numa colheita. Você não conseguia controlar doenças nos animais. Você não conseguia, por exemplo, controlar se a sua plantação ia desenvolver grãos melhores, maiores, etc. e tal. Nós passamos a atribuir isso a Deus, né? Então nós temos agora o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus da doença. Então agora nós nos comunicamos com tudo aquilo que não é controlado por nós a partir dessas figuras, desse imaginário coletivo. E aí nós falamos aqui, a partir desse momento, da organização humana e da formação das primeiras civilizações.
É bastante controverso o tema, né? A gente não sabe qual foi de fato a primeira civilização, mas a gente sabe que gira em torno ali dos egípcios, dos mesopotâmios, depois dos chineses, nós tivemos ali também os hindus, né? Mas a questão é, os fenícios, são vários. Mas nós temos então a formação das primeiras civilizações. Então, na Mesopotâmia, por exemplo, você vê o primeiro sistema de leis, né? Os egípcios desenvolveram uma matemática muito avançada. Então, a gente tem o papiro de Hind com várias equações matemáticas, enfim, uma medicina bastante avançada, formas de escrita, né? Como a hieroglífica. E aí, seguindo, né, nesse raciocínio, a gente chega num momento, então, que a gente pode chamar o conhecimento humano, o desenvolvimento do conhecimento humano de ciência, que é basicamente um momento onde o homem passa a pensar sobre os fenômenos, sobre a sua essência, sobre a existência, sobre a vida, sobre a organização e as relações sociais, sem ser uma forma de contornar problemas e tentativa e erro. E nós passamos a ter uma metodologia mesmo que ainda não estabelecida, mas um método para poder produzir conhecimento. E isso, pessoal, vai acontecer basicamente com os gregos. Então, quando a gente fala o surgimento da ciência, isso também é bastante discutível, é controverso, mas podemos atribuir aos gregos, porque os gregos organizaram a forma de raciocinar. Eles organizaram o raciocínio lógico, né? E desenvolveram uma forma de raciocinar que era sistemática, metódica. Beleza? E o que levou, então, a toda essa capacidade dos gregos? Porque os gregos, eles adquiriram ali num determinado local onde eles viviam uma série de fatores que levaram eles a ter essa capacidade de produzir conhecimento. Então, primeiro, tratava-se de um povo com extrema curiosidade intelectual, tá? Não se tinha uma religião que pautava valores, costumes, né, que oprimia. Então, pessoal, nós tínhamos ali uma receita pronta para o desenvolvimento de uma sociedade altamente intelectualizada, beleza? E aí você tem os 7 sábios da Grécia Antiga, isso aí que a gente pode trazer um ponto de partida, né, onde você tem o Tales de Mileto, etc., né? E, posteriormente, o surgimento de grandes filósofos que agora podemos traçar um divisor de águas entre o que é ciência e o que não é ciência. Então, por exemplo, você tem Sócrates, vocês já ouviram falar? O grande sábio, né? Dado e tratado por todos os filósofos que conviveram com ele como o maior de todos. E quando se fala em filosofia e em ciência, nós temos os pré-socráticos e os pós-socráticos. E nós dizemos que os pré-socráticos, eles eram os pré-cientistas, os pós-socráticos, os pós-cientistas. Olha só, então você tem um divisor de águas aí no pensamento científico, tá? Então, o Sócrates, ele basicamente incrementa na forma de pensar, raciocinar e produzir conhecimento a exigência da prova, né? Isso é um rascunho do que virá a ser o desenvolvimento de um método. Quando a gente fala de método científico, a gente já está aqui na modernidade, mas, claro, isso veio, né, de um rascunho de pessoas que foram agregando uma maneira de pensar aí, até que nós chegássemos no método moderno. E aí a gente chega no Aristóteles. O Aristóteles foi enorme, né? Por quê? Porque o Aristóteles, podemos dizer que ele foi o primeiro grande cientista mesmo, que produziu conhecimentos em todas as esferas da ciência. Então ele deu origem ao estudo, olha só, da lógica formal. Ele enriqueceu quase todos os ramos da filosofia, fez inúmeras contribuições à ciência. Ele foi o primeiro grande enciclopedista. O Aristóteles foi tão grande que perdurou como base dos ensinamentos por cerca de 1.500 anos posteriores à sua vida.
sendo a principal referência nas escolas e universidades durante a Idade Média até a modernidade.